Queridos amados irmãos, motivo de alegria estar reunido aqui com nossos irmãos, o nosso irmão Gabriel e o nosso irmão Debson. Sou grato a Deus pela vida de vocês, Deus abençoe ricamente. Começaremos a mais nova essa série, né, sobre escatologia. Vamos falar bastante tema interessante e vai ser vários sábados, então os irmãos não ficam ansiosos pensando que nós vamos falar tudo, porque o tema escatologia ele é extenso. Então tem bastante tema que tem que ter um pouco de tempo para poder tratar sobre o assunto. Então quero agradecer desde já os irmãos que estão nos ouvindo. Compartilhe esse vídeo, marca alguém que você acha que necessita e que tenha o desejo de aprender um pouco sobre escatologia, sobre linha de pensamentos, sobre a escatologia. E eu creio que através desse vídeo Deus vai fazer coisas grandes na vida de muita gente. Então Deus abençoe você, Gabriel. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos os irmãos que nos ouvem, nos assistem nessa noite. Vá compartilhando essa transmissão para que mais pessoas sejam edificadas. Mais uma vez é um prazer estar aqui nesse podcast abençoado, Papo Bíblia, né? Um assunto cristão, com assuntos cristãos relevantes. Um prazer também estar junto com o nosso irmão Debson aqui, que sempre vem nos ajudar, a somar o nosso conhecimento. E que Deus nos abençoe, o Espírito Santo abra o entendimento, que possamos compreender ainda mais acerca da sua palavra. Amém, Debson. Eu agradeço, graça e paz a todos os irmãos, amigos que nos assistem aí e que estão ansiosos para ouvir um pouco desse tema. Eu acho que é um tema bastante polêmico dentro do meio cristão e fico feliz de ter sido convidado aqui pelo nosso irmão João Paulo para poder falar um pouquinho. Não sou um mega especialista em escatologia, mas a gente estudou um pouco ali, tem um pouco de curiosidade sobre o tema e também muito feliz de estar aqui ao lado do irmão Gabriel, que é um irmão amado aqui. Na verdade, são os nossos irmãos amados aqui que gostam de Bíblia, né? Então, se gosta de Bíblia, é gente boa também. Por que não, né? Deus abençoe os irmãos. Amém. Aleluia. Os irmãos vai deixando um comentário aqui debaixo do vídeo, vai colocando aqui alguma pergunta que os irmãos tiver o interesse referente ao vídeo, e nós vamos respondendo dentro do possível, né? E desde já eu já quero começar a perguntar para o nosso irmão Debson sobre teologia, sobre a escatologia, né? Quem que, principalmente, sistematizou, né, a linha de pensamento pré-tribulacionista? Quem foi? Como surgiu isso? Quando teve o amadurecimento dessa linha de pensamento? É muito importante, o irmão João, sobre essa pergunta, porque assim, é necessário entendermos o primeiro significado da palavra escatologia, né? É verdade que dentro de um contexto, como podemos dizer, não cristão, a palavra escatologia estuda outras coisas. Estuda a escatologia, o escatos também refere-se aquilo que é excremento, aquilo que é uma doutrina daquilo que é nojento, podemos dizer assim, né? Com respeito à massa do corpo, o próprio catarro. Então, assim, existem fora do mundo não evangélico, não sendo uma doutrina sistemática dentro do nosso estudo aqui, ela tem esse significado, né? que é o estudo dos excrementos, podemos dizer assim, de modo mais resumido, a palavra escatologia. Mas dentro de um contexto de teologia, a escatologia, o escatos, também refere-se às últimas coisas ou os últimos acontecimentos. Então, a palavra escatologia significa a doutrina das últimas coisas ou doutrina dos últimos acontecimentos dentro de um contexto bíblico, tá? E dentro da teologia, nós temos a teologia nossa, da qual acreditamos que é a doutrina pré-tribulacionista, tá? Dentro de um sistema dispensacionalista. Também é importante entendermos que quem é pré-tribulacionista é também dispensacionalismo. Mas, irmão Debson, por que o senhor está falando sobre isso? Porque existem, existem, na verdade, outras linhas de pensamentos
sobre a doutrina das últimas coisas. Existe uma doutrina que é a doutrina que segue a linha do aliancismo, que ela é pós-tribulacionista. Tem uma doutrina que existe que ela é mesotribulacionismo, ou seja, o mesotribulacionismo, o arrebatamento acontece no meio da tribulação, enquanto o pós-tribulacionista acredita que a igreja passará pela grande tribulação, e sendo assim, a igreja seria arrebatada após tribulação, que aí, puxando essas linhas, nós vamos ter esses irmãos que também acreditam ou no amilenismo, que não, o milênio não é literal, ou num pós-milenismo. Só que quando a gente pega a Bíblia para estudar e sistematizar esses estudos, não faz sentido e não se encaixa dentro do cronograma de Deus num contexto escatológico, tá? Então, assim, o dispensacionalista, que é o que nós acreditamos enquanto Igreja Assembleia de Deus, e a maioria dos cristãos pelo mundo gostam e seguem esse tema, mas nem sempre foi assim. Eu já explico por quê. Vamos lá. O dispensacionalismo, irmão João, é quando nós entendemos a Bíblia em dispensações, né? Scofield explica muito bem na sua Bíblia de referência, que é uma Bíblia muito boa para estudo, aliás. Ele explica que nós temos 7 dispensações, começando com a dispensação da inocência. Né? A dispensação da inocência, nós temos ali Adão e Eva convivendo em harmonia com Deus no Jardim do Éden. Logo após essa dispensação, inicia-se uma dispensação que é a dispensação da consciência. Que essa dispensação é a vida de Adão e Eva fora do Jardim do Éden, tendo o conhecimento do bem e do mal. Depois dessa dispensação, nós temos a dispensação do governo humano, que é quando os seres humanos começam a se organizar de modo de governos. Aí nós vamos para a 4ª dispensação, que é chamado ou dispensação de promessa ou dispensação patriarcal, que nós começamos a ver Deus de dentro do governo humano, separa uma família, ou separa um homem que começa ali o primeiro grande patriarca do período ou da dispensação patriarcal, que é Abraão, que depois transforma-se em Abraão, o seu nome. Tá? A 5ª dispensação é a dispensação da lei, que aí é onde Moisés ele sistematiza um sistema religioso, que é o sistema judaico, que é o sistema hebreu, é o sistema da lei, como eram feitas as adorações, assim, e todos os seus mais de 300 pontos específicos da lei. Aí nós entramos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nessa dispensação. E a 7ª dispensação é a dispensação do milênio, né? Então, assim, nós temos pelo menos 7 dispensações. Então, nós que somos assembleianos e debruçamos sobre essa teologia, acreditamos que nós estamos hoje na dispensação da graça, passamos por 5 dispensações, e nós estamos na dispensação da graça, e aguardamos ansiosamente o arrebatamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que logo após terá ali um período de tribulação, e ao fim da tribulação nós teremos o início do milênio, que seria a 7ª dispensação, e depois do milênio que viria a vida eterna de um modo já global, né? Na frente nós vamos entender que no milênio não é ainda o fim de tudo. Bom, e dentro de um contexto dispensacionalista, nós acreditamos no pré-tribulacionismo, né? Como isso, irmão Debson? A igreja não passará pela grande tribulação. Existem vários versículos na Bíblia que corroboram esse texto. Mas esse tema, na verdade, o dispensacionalismo quanto o pré-tribulacionismo, ele foi sistematizado por volta do ano 1800, né, com um dos nossos irmãos aí, lá da velha guarda, chamado John Nelson Darby. Só que ele não criou, né? Quem não acredita nesta doutrina ou na teologia, como nós estamos explicando aqui, como nós acreditamos, critica dizendo que essa maneira, essa visão surgiu em 1800, mas tem 200 anos essa visão. Não tem 200 anos a visão. Tem 200 anos que foi sistematizada como nós a estudamos e enxergamos como ela é hoje. Mas ela está na Bíblia desde quando a Bíblia é Bíblia, né? Mas no passado não se falou. Meu irmão, nos primeiros 3 séculos da igreja,
falava-se, e tinha escritos de ocorrências que davam a entender que seria do pré-tribulacionismo. Então nós vamos ter aí, Clemente de Roma, que ele é um dos pais da igreja, que é considerado patriarcas apostólicos, ou seja, patriarcas que participaram de alguma forma, tiveram algum contato com os irmãos apóstolos. Então são patriarcas bem ligados aos apóstolos. Então tem escritos de Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, que viveu no período de 98 a 117, o Didaquê, que é a instrução dos 12 apóstolos. Nós temos a Epístola de Barnabé, nós temos o pastor de Hermas. Inclusive, o pastor de Hermas, ele fala de um tempo, um pedaço do seu dele diz assim, vós escapastes da grande tribulação, em virtude da vossa fé, e por que não duvidaste da presença de tal besta? Ide, portanto, e contai aos eleitos do Senhor os seus atos poderosos, e dizei a eles que esta besta é um tipo de grande tribulação que está se aproximando. Se então vos preparardes e vos arrependeis de todo o vosso coração e vos converterdes ao Senhor, será possível escapardes dela. Sim, se o vosso coração for puro e imaculado, e passar o resto das vossas vidas servindo ao Senhor irrepreensivelmente. Ah, irmão Debson, isso não é Bíblia. Não é Bíblia, irmão. Nós estamos falando de documentos de pessoas que estudavam a Bíblia, olhando para a Bíblia de maneira pré-tribulacionista, né? Então assim, Debson, não está escrito que é pré-tribulacionista, não está, mas tem conteúdos, ocorrência, que mostra que é de um pré-tribulacionista. Quando que o pastor de Hermas viveu? No ano 96 ao ano 150, mais ou menos ali, do início da igreja. Então, como que não temos, né, algo sobre o pré-tribulacionismo? E se nós formos andar, meu irmão, nós vamos encontrar várias coisas. Nós temos aí Efrem de Nísibis, que também escreve relato sobre a grande tribulação e sendo pré-tribulacionista, tá? Mas o que fez o pensamento pré-tribulacionista, o irmão João? Desculpe se estiver tomando muito tempo, eu gostaria que vocês me interrompessem aqui, porque às vezes eu começo devagar e aí eu engato aqui a quinta marcha e não estou parando. Tá? Mas é importante para chegar no ponto que a gente quer, né? Perfeito. É uma introdução para o tema central. Justo. Então, assim, lá pelo século III, século IV, Agostinho, quando ele se debruça sobre o tema, ele trata o tema de Apocalipse de maneira alegórica. Então, assim, desde Agostinho até o tempo da Renascença, ali no século XIV, século XV, tratava-se o Apocalipse de maneira alegórica. E de maneira... Aí surgem, né, os historicistas, os idealistas. Os idealistas falam que são ideias. Os historicistas falam que já acabou. Todo o Apocalipse se cumpriu até o ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, né, e da cidade de Jerusalém. A grande diáspora, né? Isso, a grande diáspora, justamente, né? No ano 70, para quem não sabe da história, o general era Vespasiano, que na verdade não, o imperador era Vespasiano. Ele havia sido general até o ano de 69, porque ele era o primeiro general de Nero. E aí Nero morre, e Vespasiano agora assume o comando do Império Romano, e o seu filho, que é o Tito, se torna o general de Roma, que destrói a cidade de Roma no ano 70, cumprindo-se a profecia de Jerusalém, Jesus. Né? Destrói Jerusalém. Desculpa, Jerusalém, destrói Jerusalém, cumprindo-se a profecia de que sobre isto não restaria pedra sobre pedra, né? Sobre esse templo, né? Então, assim, é interessante. Hoje tem lá o Muro das Lamentações, que é a única parte que sobrou, é onde os judeus ortodoxos se debruçam ali e começam a fazer as suas adorações, aguardando a vinda do Messias, que já veio, mas eles estão aguardando ainda a primeira vinda, e nós estamos aguardando a segunda. Então, assim, os judeus estão atrasados pelo menos 2000 anos no cronograma histórico. Isso nós vamos entender também um pouco lá na frente, que vai ter um momento para falar disso. Bom, então, dentro desse período aí da medieval, né, a Idade Média, foi suprimido o pensamento pré-tribulacionista, por conta da influência de Agostinho e outros escritores que foram dessa escola, que tratou de falar disso de maneira alegórica. Mas conforme a história vai avançando, na época da Reforma já começou a se falar muito do pré-tribulacionismo, de como era nos primeiros 3 séculos, até chegarmos, meu irmão, na Igreja moderna,
né, na igreja moderna lá com John Nelson Darby, ali em torno do ano 1800, juntamente com vários irmãos das universidades de Harvard, Dallas School e outras grandes universidades de teologia que nós temos ali nos Estados Unidos, que começou-se a entender de um modo diferente do que Agostinho estava trazendo, e começou a resgatar documentos antigos e olhar para a Bíblia, nesse cronograma histórico da escatologia, e entender que, de fato, a Bíblia é pré-tribulacionista no sentido da escatologia. Então, podemos sim afirmar aqui que a igreja não passará pela grande tribulação, né? Então, a igreja de Cristo, ela está isenta. Nós temos diversos versículos aqui, um para se citar é Apocalipse 3:10, podemos ver Apocalipse 3:10, que é uma referência muito forte, né, sobre a igreja não passar por esse grande período que é a grande tribulação, né? Abrindo aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, vai dizer, na minha Bíblia está uma tradução um pouco diferente, meus irmãos, mas vamos lá, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então aqui, ele está dizendo que por isso eu também o guardarei da hora da provação. E é interessante, essa provação que está dizendo aqui é a grande tribulação que vem sobre todo mundo. Então, irmão Debson, mas Jesus pode guardar-nos aqui na terra no período de tribulação, passando a tribulação, como aconteceu lá no Egito, quando haviam sim as pragas, e as pragas eram para os egípcios e não para os hebreus que estavam ali. Tudo bem, Deus poderia ter dito, ou Jesus poderia ter afirmado que seria dessa forma. Mas quando olhamos para o texto e para todo o contexto, não é assim que vai suceder. Quando olhamos para o versículo 10 aqui, nós percebemos, por isso também eu o guardarei da hora da tribulação. Não na hora da tribulação. Ou seja, se fosse na, era dentro, mas da é fora. Tanto que o verbo aqui de ligação, no grego, é o verbo ek. O mesmo ek de eclésia. E o que significa eclésia? Chamados para fora. Chamados para fora. Se eclésia significa chamado para fora por causa do verbo ek, aqui está dizendo também que Jesus nos guardará ek, ou seja, fora. Então nós não estaremos aqui nessa terra. Tá? Temos muita coisa para falar depois aí, em outros sábados também que o nosso irmão João Paulo vai estar conduzindo aqui com outros irmãos, mas só para trazer um contexto e uma introdução de onde chegamos aqui, por que nós somos dispensacionalistas, por que nós somos pré-tribulacionistas, é porque a Bíblia nos ensina dessa forma, não foi criada no ano 1800, como alguns aí vão querer nos dizer, né, até debocham dizendo, faz 200 anos que existe essa doutrina. De maneira nenhuma, a doutrina é bíblica, faz 200 anos que ela foi sistematizada e nós cremos muito nela e não queremos estar aqui quando estourar aí o período da tribulação. Nós vamos estar lá com Jesus, recebendo os nossos galardões aí no tribunal de Cristo, né, no Bema. No contexto inicial seria isso, não sei se o irmão Gabriel tem algo a complementar sobre a minha fala, sobre a introdução, seria muito bom também ouvi-lo, meu amado. Não, e eu vejo essa sistematização de uma forma didática, ao qual o nosso irmão Debson fala, porque era uma doutrina bíblica e sempre existiu, né? A doutrina do arrebatamento da igreja de uma forma pré-milenista, né? E nós temos versículos, igual o Debson falou, nós vamos ver Moody também, que defende a ideia do pré-milenismo, do arrebatamento, que muitos falam, né, o arrebatamento secreto, que querem, né, pejorativamente querer diminuir essa doutrina de entendimento que nós temos. Só que eu vejo um envolvimento espiritual pentecostal, porque nós vamos ver que quando sistematiza essa ideia, sistematiza também uma doutrina, né, principalmente que nós não somos cessacionistas, mas nós cremos na atualidade dos dons, junto com essa doutrina explodindo para o mundo, né, de uma forma sistemática, né? Nós vamos ver Charles Fox Parham em Kansas City, né, que traz essa doutrina e já vem junto trazendo e mostrando de uma forma sistemática, didática. Por isso que muitos falam, uma doutrina que não tem nem 200 anos.
mas é uma doutrina sistematizada há quase 200 anos que sempre existiu. Ninguém inventou ela. Não é porque é uma sistematização nova que ela não é válida. Por quê? Porque ela tem argumentos bíblicos, igual ele falou. Se nós olharmos 1 Tessalonicenses no capítulo 5 e o versículo de número 8, né, nós vamos dizer assim, ó, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, capítulo 5, versículo 8 de primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa ira é a ira da grande tribulação, não é a ira da tribulação eterna, no caso, né, do lago de fogo, né, que seria a condenação no juízo final. Aqui está falando da grande tribulação. Por quê? Porque o texto vai falar, no capítulo 4, sobre o arrebatamento, né, sobre a precedência de nós que estarmos vivos, não precedermos os que dormem, né? Então, eu vejo essa doutrina, por mais que é uma sistematização nova, mas é uma doutrina bíblica. Né, igual nós vemos a doutrina da Trindade, que no Antigo Testamento era uma doutrina implícita, muitas coisas eram implícitas, mas que foram explícitas no Novo Testamento. Né? E essa doutrina foi explícita há quase 200 anos, mas não que ela foi inventada há quase 200 anos. Perfeito. Glória a Deus. Foi perfeito, meu irmão. Então a introdução foi fantástica, os irmãos trouxeram algo maravilhoso, para os irmãos entenderem de onde que surgiu essa linha de pensamento que, principalmente a Assembleia de Deus, né, ensina muito sobre, né, o pré-tribulacionismo. Então nós vemos aí que essa doutrina ela não surgiu do dia para a noite, mas nós vamos ver que ela foi amadurecendo cada dia mais, e até chegar no que nós temos hoje, de uma forma mais sistemática e mais fácil de entender, né? Uma forma didática, né? Didática, porque nós vemos a dificuldade da igreja em si aprender sobre escatologia. E principalmente quando qualquer evento acontece, nós vemos a igreja preocupada, sem saber um leste ou algum entendimento de entender que ainda não é a hora. Está parecendo os irmãos de Tessalonicenses, né? Os irmãos de Tessalônica, todo mundo preocupado, apavorado, principalmente agora, nesses acontecimentos que nós vemos da Rússia com a Ucrânia. Então nós vemos o povo ali desesperado, alguns já indo para a vigília, alguns despertando. O próprio advento da pandemia. Né? Também. Pronto, agora é o que está se cumprindo em Mateus 24, lá no sermão profético, sobre... Pode ser? Pode, a gente não sabe, mas há muita coisa para quem o próprio Senhor Jesus vai falar, aquele que crê, que entenda, que interprete, né? Então, a gente, para interpretando da maneira correta, a gente vai ver que há muitos eventos ainda a acontecer. Isso. É lógico que para o aparecimento do homem da iniquidade, o mundo precisa estar numa turbulência muito grande. Perfeito. Assim, uma coisa que é uma premissa do arrebatamento é a sua iminência. Ou seja, precisa acontecer alguma coisa para Jesus voltar? Não. Nada. Então, não existe pista para a vinda de Jesus. Quando eu digo, não existe pista sobre o arrebatamento. Agora, sobre a segunda vinda em glória, aí nós temos vários eventos que apontam, temos a linha cronológica, surge a última semana de Daniel, tal, e que é importante dizer também que Daniel fala muito sobre isso, né? Existe uma escatologia tremenda no livro de Daniel, principalmente ali não vou nem dizer principalmente, mas o capítulo 12 ele é enfático um pouco sobre a grande tribulação, sobre a ressurreição, mas nós temos lá, assim, às vezes eu fico tão empolgado, irmão João, que eu tenho com medo de queimar a largada dos temas que vai falando. Mas assim, quando nós pegamos o capítulo 2 de Daniel, que Nabucodonosor tem aquele sonho, né, que é importantíssimo, aquele sonho da estátua, que é onde Nabucodonosor guarda os detalhes para si e conta só de modo superficial o seu sonho, para que os magos ali do império não pudessem criar conjecturas ou falácias sobre os detalhes e queria a real interpretação, e ninguém consegue, e Daniel, pela graça de Deus, ele traz a interpretação e revela até o detalhe que o rei não contou, que o rei tinha sonhado, que ali existe uma escatologia tremenda, porque ali vai falar dos impérios que estariam governando este mundo, levando para o final.
né? Quando nós vemos lá, e tu, ó rei, quando estava na tua noite lá de sono, sonhou com uma grande estátua, da qual tinha uma cabeça de ouro, tinha os braços e o peitoral em prata, tinha o ventre e as coxas em bronze, tinham as duas pernas em ferro e tinham os pés em barro em ferro, né? E aí vinha um outro evento, né? Uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, ou seja, uma pedra independente, que não precisa de contexto para existir, ela autoexiste, né? Então nós podemos afirmar que essa pedra com certeza faz uma alusão ao nosso Senhor Jesus, porque é autoexistente, né? Subsiste por si mesmo. Por si só, e vem e bate na cabeça. Não bate no peito? Não. Ela bate nos pés da estátua. Aí Daniel vem trazendo o sonho, agora ele traz a interpretação. Tu, ó rei, é a cabeça de ouro, né? Mas daqui a pouco outro reinado vai reinar sobre o Senhor. É chato ouvir isso? É, mas outro reinado vai reinar sobre o Senhor. E reinou de fato o Império Medo-Persa com Dário, com Artaxerxes, obrigado, que veio ali e reinou, né? Então, assim, os dois braços, né? Os medos e os persas, né? E eles tinham facilidades para trabalhos manuais e eram considerados também na história antiga de o Império de Prata, né? Então, assim, parece que vem trazendo o significado. O ventre de bronze traz ali o reino de Alexandre o Grande, com a Grécia, né? A Grécia era cheia de cidades-estados e tinha uma dificuldade enorme de união, porque cada cidade-estado era uma cidade independente. Só que Alexandre, filho de Filipe, consegue unificar por um tempo ali, e ele muito novo, com menos de 25 anos, já tinha conquistado aí em torno de 70% do território até então conhecido, né? E ele helenizou, né? Que eram os helenistas que eles falavam. Período helenístico, né? Ele helenizou o mundo naquela época, né? Então a cultura grega estava aflorada, a língua grega estava aflorada, tanto que sobrou resquícios para isso para o tempo que Jesus nasceu, porque a língua grega era uma língua muito comum. Então a Bíblia, a tradução original, a tradução não, mas o escrito original bíblico do Novo Testamento veio em grego muito por conta dessa influência de Alexandre, porque ele conquistava um reino e trazia professores de filosofia. E era tão atraente essa cultura grega que ele não obrigava ninguém a querer. Alexandre, que Alexandre fez é que ele não obrigava, as pessoas queriam aprender. Porque assim, eu quero... Por mais que ele subjugava, era subjugador, mas ele não, porque era atraente a cultura grega. Né? Perfeito, porque assim, eu quero saber mais sobre o Império Dominante. Então assim, hoje todo mundo não quer aprender inglês, porque hoje impera a cultura do dólar, a cultura dos Estados Unidos. Então assim, porque é o que está regendo. E logo após Alexandre o Grande, começa 2 longos impérios. Né? Na verdade, não 2 longos impérios, mas um império com 2 vertentes, que é o Império Romano, né? Que é as pernas de ferro da visão que teve Nabucodonosor e Daniel interpretou. Nós temos ali em uma das pernas a Roma Ocidental e em outra perna a Roma Oriental. E aí nós temos os pés com os 10 dedos, com barro e ferro. Né? Então, ou seja, existe uma expressão final ainda das pernas. Então entendemos que os 10 dedos ali, que depois vamos falar de 10 confederações, que dentro dessas 10 confederações nasce o pequeno chifre, que é o anticristo. Vai falar, irmão Debson, o anticristo ele vem da Arábia, o anticristo ele vem dos Estados Unidos. Irmão, não conseguimos afirmar nada aqui, mas olhando para a Bíblia e olhando pela história ao desenrolar, conforme Daniel viu, porque quando Daniel interpretou, Daniel estava na cabeça de ouro, mas tudo o que ele disse aconteceu depois. Ele não falou do negócio que passou, ele falou do negócio que iria acontecer. E ele falou nos detalhes. Principalmente quando ele fala de Alexandre o Grande, quando ele vê o animal, porque para cada país ou para cada império tem um animal. Tem um animal. Sim. E o animal que remete ao Império Grego era um animal que era um leopardo com 4 cabeças e 2 asas. As asas revelavam. O guepardo já é rápido. E as asas revelavam maior velocidade ainda, com que ele conquistou o Império. Com menos de 25 anos já estava lá com um bom 70% do Império conhecido. Ele morreu com 33 anos, salvo engano. Né? Ele morreu super novo, Alexandre o Grande. As 4 cabeças foram as 4 subdivisões do seu império, que ficou com seus 4 generais. Então, assim, são detalhes muito expressivos na profecia de Daniel. Então, o anticristo vem da onde, irmão Debson? Muito provavelmente de alguma expressão
do Império Romano. Antigo Império Romano. E justamente. Vem de Roma? Vem da Itália? Aí Não a gente sei, não irmão. sabe. Não sei. Mas a expressão, em alguma expressão, porque entre barro e ferro, nós estamos falando ainda de elemento que sai da perna. Percebe que o elemento é trocado? Sai de ouro para prata, sai de prata para bronze, sai de bronze para ferro. Mas quando desce para os pés, ainda tem essa influência do ferro. Não estamos afirmando, irmãos, que vem do Vaticano, hein? Justamente. Tem muita gente que né, não somos conjectura. adventistas aqui e pregar que é do Vaticano que vai vir. Justamente. Aí tem essas teorias de conspiração aí, né? Então, assim, é importantíssimo então, a visão que Daniel tem, que Daniel interpreta, e cada animal também tem a sua real interpretação. Porque ele fala que o Império Babilônico é o leão, né? E o Império Medo-Persa é representado no urso. Isso no próprio livro de Daniel. Gente, a Bíblia ela é análoga. A Bíblia interpreta a Bíblia. Não precisa. A gente busca material de estudo para entender um pouco mais do contexto e tentar enxergar aquilo que a gente não consegue no original, que talvez precise de um apoio do original, tanto no hebraico no Antigo Testamento ou no grego no Novo Testamento. Mas a Bíblia ela é análoga. Ela tem o poder de se auto-interpretar, né? Então, o urso com os Medo-Persas. Alexandre o Grande é o leopardo com 2 asas e 4 cabeças e as pernas de ferro. Esse é interessante, porque as pernas de ferro, Daniel não conseguiu achar animal na terra para descrevê-lo. Ele descreve como uma besta que vem rebentando com tudo. E quando você acha que sobrou um pedacinho, ele vinha com o pé esmagado. Meu Deus. Então percebe que assim foi o Império Romano, foi o Império de Ferro. Foi. E a expressão final para os pés ali também, ele traz realmente uma besta. Porque aí quem traz a besta dos pés não é Daniel. Quem traz a besta dos pés é João, no capítulo 13, que é a besta que surge do mar. O que representa o mar na Bíblia? O mar representa as nações. Então, isso está na própria Bíblia, né? Você vai encontrar referência a mar falando de nações. Então, e como que João viu esse animal? Ele falou, era uma besta. Eu vi uma besta que subia do mar. Era uma besta. Mas consegue ver algum animal? Não, é uma besta, porque a besta, no grego, é um animal feroz. E assim, ele não traz um animal que a gente consegue fazer analogia na cabeça. Tipo, um leão. Não, eu sei o que é um leão. Um urso, eu sei o que é um urso. Não, ela traz uma besta. É uma besta. Então, é a besta que subiu do mar. Então, assim, a Bíblia ela é muito poderosa e quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos e precisamos desses elementos. Existem vários elementos escatológicos na Bíblia como um todo. Nós temos escatologia no livro de Ezequiel, nós temos escatologia no livro de Daniel, nós temos escatologia no livro de Malaquias, nós temos escatologia lá. Nós temos escatologia, irmãos, em várias partes da Bíblia. No Novo Testamento, diversos apontamentos também, e isso é de suma importância para dar apoio para quem gosta desse tema e que estuda esse tema. Desculpa por devagar de novo aí, eu fico empolgado porque é um negócio que eu gosto. Não sou um mega especialista, não tenho me debruçado de uma maneira plena sobre o tema, mas eu gosto desse tema e procuro buscar alguma informação sobre. Amém. Então nós vemos que é um tema rico, né? Muito. Demais. E é um tema que, querendo ou não, o novo convertido ele é o primeiro tema que ele quer estudar, já quer ir para o Apocalipse e entender aquele acontecimento ali, a qual ele revela, né, várias coisas a respeito do futuro. Eu queria já falar, porque falou muito sobre Daniel, em Mateus capítulo 24, 15, o próprio Cristo ele vai falar sobre o livro de Daniel. Ele diz, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então você vê o próprio Cristo falando a respeito, Mateus 24, 15, que quem lê o livro de Daniel e falando ali sobre a abominação, sobre aquilo ali que era escatológico, havia necessidade de entender. Então o teu próprio Cristo ele frisou isso, que a necessidade de nós se preocupar e querer entender um pouco mais sobre as revelações que Deus deixou para nós na Bíblia Sagrada. Que nem você falou, a própria Bíblia ela tem a interpretação para suas próprias profecias. Então, nós usamos aqui livros teológicos para dar um pouquinho mais de subsídio. Um óculos, né? É um subsídio, né? Às vezes nós vemos meio embaçado, aí você pega mais uma visão de várias outras pessoas, nós conseguimos entender um pouco mais. Eu queria falar um pouquinho, não vamos entrar muito, né? Mas vamos dar uma pincelada ali a respeito sobre
o arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa que nós ouvimos falar muito. Desde quando nós se convertemos, nós ouvimos falar que a igreja será arrebatada. Entendeu? E existe a linhagem de pensamento, que tem muitos que diferem do nosso pensamento, mas nós assembleamos, acreditamos demais sobre que o arrebatamento ele vai acontecer antes mesmo da tribulação e da grande tribulação. Então, nós acreditamos que a igreja será poupada disso, né? Sim, e sobre o arrebatamento, eu gosto de uma palavra que está lá na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 51. Que ele diz assim, ó: e eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Sobre este versículo, eu gostaria de destacar, irmão João Paulo, irmão Gabriel, a palavra mistério. Porque essa palavra mistério, ela é muito interessante e ela é muito fundamental para um Novo Testamento. Porque, assim, o que significa mistério num contexto geral? Mistério é algo que eu consigo desvendar por meio de enigmas, por meio de dicas, por meio de pistas. Então, quando a gente fala de mistério, né, tem até lá o desenho muito legal do Scooby-Doo. Vendendo os mistérios. Então, assim, é interessante. O próprio Sherlock Holmes. O próprio Sherlock Holmes, né? Então, assim, no contexto, quando eu falo contexto global, contexto geral, é num contexto fora do nosso ambiente, né? Mas para a Bíblia, quando o apóstolo Paulo usa a palavra mistério, e isso é importante, que a gente tem que entender que existe uma hermenêutica para a gente estar aqui. A gente não vai falando qualquer coisa sem ter um embasamento bíblico-teológico e também a hermenêutica. Por quê? Porque a hermenêutica, ela nos posiciona da seguinte forma: a Bíblia, a gente interpreta ela no seu histórico gramatical, levando em consideração as coisas de modo literal. Quando não se dá de nenhuma forma para encontrar na Bíblia um contexto literal, aí nós vamos para o contexto alegórico, né? Por exemplo, ou o dragão. O dragão é um dragão de verdade? É um dragão que é um dragão que vai descer? Não, o dragão representa um ser, que pode ser um ser humano. A besta representa um ser humano que aquilo revela muito mais do caráter do ser do que daquilo que a gente está vendo. Então, por isso que a gente interpreta a Bíblia aí de maneira literal, né? Essa é a recomendação, tá? Hermenêutica. Então, quando nós vemos a palavra mistério, o que significa mistério? Mistério, ela significa uma verdade que não foi revelada no Antigo Testamento. Então, toda vez que você vê a palavra mistério na Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento. Mas e no Antigo Testamento? Nós temos uma vez só a palavra mistério no Antigo Testamento, em Daniel, né? Mas assim, no Novo Testamento aparece umas 25 vezes. Porque o que é mistério, irmão Debson? Mistério é uma verdade bíblica não revelada no Antigo Testamento. Então isso é mistério. Então quando o apóstolo Paulo fala, eis que vou revelar um mistério, ele diz assim, isso aqui não está no Antigo Testamento. Isso não está na Torá. Isso não está. Aí, o arrebatamento, ele é um mistério. E percebemos que lá no Antigo Testamento, nós temos várias referências, principalmente Isaías, Zacarias 12, fala da volta de Jesus Cristo, da segunda vinda. Então, assim, é mistério? Isso não é mistério. A segunda vinda de Cristo de maneira gloriosa é um mistério? Não é, meus irmãos. Porque está revelado no Antigo Testamento. Mas agora, quando o apóstolo Paulo vai escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele vai dizer, vou revelar um mistério para vocês. Isaías profetizou, Zacarias profetizou a vinda de Jesus em glória. Mas vai ter um evento antes disso. Tá? E esse evento é isso aqui. Esse que eu vou revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, assim, o arrebatamento, ele é um mistério. Existem mais mistérios no Novo Testamento, irmão Debson? Existe. Qual, Debson? Igreja. Me fala uma referência de igreja no Antigo Testamento, ou de um ajuntamento como se fosse a igreja, aonde
judeus e gentios pudessem comungar e ter um outro nome. Porque existia no Antigo Testamento a possibilidade de um gentil se tornar judeu. Né? Mas teria que passar Por um processo, por um religioso. crivo. E existia ainda um nome específico para ele, que era o judeu prosélito. Então falava, olha, tem o judeu aqui, judeu, né? Raça pura, né? Tem o judeu raça pura e tem o judeu prosélito. Não, mas o que ele é? Ele é grego. O que ele é? Ele é assírio. Isso fica bem claro no livro de Ruth, né? Perfeito. Ruth veio das Moabitas, né? Então, assim... Quando ela segue sua sogra, Noemi, né? Perfeito, justamente. Então, assim, quando nós olhamos para o mistério chamado igreja, nós não temos judeu e nós não temos gentil. Nós temos o quê? Igreja. Cristãos. Cristão. Dentro da igreja nós temos cristãos. Mas eu sou judeu, eu sou mais original. Não é mesmo, de modo algum, irmão. Cristão é cristão. Então a igreja também é um mistério. Né? Tem outros mistérios, o mistério da piedade, o mistério do gozo com Deus. Sim, existem pelo menos 25 mistérios revelados no Novo Testamento. Nós estamos se apegando aqui ao mistério do arrebatamento da igreja, porque é o que nós estamos falando. O mistério né? da Trindade. O mistério a Trindade é um mistério que até hoje. Né? É um mistério muito, muito legal, porque no Antigo Testamento se falava de pai e espírito. Né? Não tinha um mistério que contemplava o Filho dentro desse globo aí, dentro dessa questão. Mas, de fato, o arrebatamento ele é um evento que vai acontecer, é um mistério. Os profetas não puderam ver isso para profetizar lá no Antigo Testamento, mas o apóstolo Paulo traz isso em Coríntios, traz isso na igreja que é a igreja de Tessalônica. É muito importante a gente poder enxergar aí, e João, ele fala também aí dentro do livro de Apocalipse, né, irmão Gabriel? E tudo isso que o irmão Debs falou, eu também gosto muito. Ontem, né, eu estava dando discipulado, né, para os novos convertidos aí que vão descer as águas, e eu estava falando sobre isso daí, a questão da data. Ninguém sabe, a gente estava falando um pouco antes dos sinais que antecedem. O que depende para Jesus voltar? Nada, Jesus pode voltar, né? A vida é iminente. A vida é iminente, só que assim, para nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos a data do evento. Você não pode, na hora desse evento, estar se preparando. Você se prepara quando você sabe a data de algo. Quando você não sabe, você tem que estar pronto a todo momento, mesmo nas nossas falhas, imperfeições, onde o poder de Deus se aperfeiçoa, você tem que estar pronto. Eu falei isso para eles ontem, explicando sobre o batismo, né? E mostrei como nós, assembleianos, a gente tem hoje, né, um documento histórico, que não é um livro, que é a nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus, né, que em 2017 foi formulada aí, com grandes estudos, e todos os pastores, grandes pastores das nossas denominações. No capítulo de número 22, que nós vamos ver aqui na página 185, né, sobre a segunda vinda de Cristo, vai falar que nós, das Assembleias de Deus no Brasil, nós cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, né? Antes da grande tribulação, momento este que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. E a segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação, é visível aos olhos humanos. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Então, nós, pentecostais, assembleianos, né, que temos uma doutrina sadia, uma teologia sadia, né, nós cremos sim que a vinda de Jesus dar-se-á em duas fases. A primeira fase, que é o arrebatamento da igreja, que a palavra arrebatamento, né, do grego é harpazó, né, o harpazo, né, que significa retirada rápida, eminente. Né, nós não vamos ascender aos céus. Né?
Por que talvez dessa violência? Porque o mundo vai estar num caos, a igreja estará passando pelo princípio das dores. Então, por isso que essa retirada é iminente, esse harpazó, essa retirada rápida, né, com violência, né, que nós podemos usar o termo parousia, né, que é o termo para ser levado ao céu, que o Espírito Santo, nesse versículo ao qual nosso irmão Debson leu, capítulo 15, a partir do versículo 51, que o apóstolo Paulo nos mostra, é um mistério porque no Antigo Testamento existia o entendimento do Sheol, né, que todos iam descer ao Sheol, né, que todos morreriam, né, como lugar dos mortos, né. Depois a gente vamos compreender que, né, em Filipenses a gente vai ver que foi transportado após Jesus ressuscitar para o paraíso, mas ele fala, nem todos nós dormiremos, né, algumas traduções vão falar morreremos, mas nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse todos é a igreja, né, que é esse todos transformação é a igreja aqui, que vai ser transformado na glorificação do corpo, que é a santificação futura. É o momento, aí vai falar aqui da corrupção do corpo. Se nós olharmos no dicionário Vine, né, nós vamos ver que a palavra corrupção, no sentido teológico, quer dizer que passível de sentimentos ruins, né, de ações ruins, de práticas pecaminosas, aonde toda a essência de Adão será retirada num abrir e piscar de olhos. 0,7 milésimo de segundo, piscou, pronto, está com o corpo transformado, encontrando Jesus nos ares. Né? Esse mistério que ele estava falando, que eles não entendiam. E o apóstolo Paulo teve esse entendimento. Né? O Espírito Santo revela ao coração do apóstolo Paulo para ele transcrever e escrever isso para nós. Mas, lógico, os primeiros leitores, que foram os coríntios, né? Essa epístola foi enviada aos coríntios, a gente aí compreende pela hermenêutica a distância cultural, a distância temporal, né? Mas serve para nós, que essa esperança seja avivada, né, todas as vezes no nosso coração, quando nós tomamos a Santa Ceia, que nós também anunciamos a vinda de Jesus. Né? Então, esse mistério da transformação do corpo, nós cremos sim que vai ser antes da grande tribulação. É um assunto, o arrebatamento da igreja, que só no Novo Testamento é mais de 300 vezes citados. Mais de 300 vezes. Só o apóstolo Paulo cita mais de 50 vezes e dedica 2 epístolas inteiras, 1º e 2º Tessalonicenses, somente sobre esse assunto. Né? É um assunto que ele era um pouco implícito no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento esse mistério se revela, que é o que o nosso irmão Debson acabou de falar aqui. Né? É que não tinha uma explicação bem feita, bem elaborada no Antigo. Não tinha nem sinais, na não verdade. Tinha nem sinais. Nem se pensava nisso, que é um evento que não poderia acontecer. Não poderia acontecer. E aí nós vemos o apóstolo Paulo explicando e trazendo esse aprofundamento, né, sobre esse tema, para nós compreendermos algo que não tinha revelação sobre ele. Isso é muito bom, porque eu vejo muito a dificuldade da igreja de confundir a primeira vinda do arrebatamento se dá em 2 fases, né? Confunde a primeira fase com a segunda fase. Somente a igreja, alguns falam, todo olho verá e toda língua confessará, e nós observamos que a primeira fase, que nós acreditamos que o mundo físico não vai ver. Quem vai ver é a igreja será arrebatada. A primeira fase da segunda vinda. Perfeito, o arrebatamento. Isso, o arrebatamento. Nós acreditamos que só a igreja verá. Mas tem gente que confunde. Não, é isso mesmo, é assim que vai ser. O arrebatamento, ele é para a igreja. Assim, imaginamos um evento para a igreja. Esse evento é um evento para a igreja. Aí vai ter um evento para o mundo, né? Com tratativa com Israel. Né? Então, assim, primeiro Deus trata com a igreja, fala, igreja, passou aí o período de vocês na terra, agora vem cá, nós vamos coroar, galardoar vocês, e daqui a pouco eu volto para tratar com Israel. Que aí depois Deus vem e trata com Israel. Essa é a grande diferença de quem é dispensacionalista e de quem é aliancista. Os aliancistas acreditam que Israel e a igreja estão tudo no mesmo pacote dentro do cronograma histórico, que as coisas vão acontecendo normal, e nós, enquanto dispensacionalistas, acreditamos que existe uma tratativa de Deus com a igreja e uma tratativa de Deus com Israel. E isso acontece, assim, de maneira muito perfeita, quando nós vemos Israel, que no ano 70, como o irmão Gabriel falou da diáspora, quando acabou com tudo ali, o povo de Israel, o povo judeu, eles foram espalhados pelo mundo ali para grande parte da Europa e da África. Deixou de ser nação, bem dizer, né? Deixou de ser nação. Deixou. Mas aí, vamos lá,
quantos anos precisam para você não encontrar mais ninguém de uma nação que foi desolada, que foi separada? Porque daqui a pouco um judeu casa com um alemão, casa com um italiano, e aí esse daí já vai fundindo as nações e vai perdendo a linhagem. Perde a sua essência cultural, política, religiosa, perde tudo. Perfeito. Quanto tempo? 2, 3, 4 gerações? Estão falando de 200, 300 anos. Gente, passou-se 1.878 anos, em 70 anos, e a gente tinha judeu, filho de judeu, que era 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 filho de judeu. E aí, no dia 14 de maio, 3 anos após a Segunda Guerra Mundial, no dia 14 de maio de 1948, Israel, ele surge novamente como uma nação. Como Estado-nação. Qual que é a probabilidade de uma nação que deixa de existir no ano 70 e depois de 1.800 anos volta a ser nação com povos originários com a mesma cultura, a mesma linhagem? Cara... Então, essa é uma grande profecia bíblica para os nossos tempos se cumprir, porque, segundo os geólogos, isso é impossível acontecer. A gente entra na história, nações com muito menos deixaram de existir. Né? A Assíria, não Síria, a Assíria deixou de existir por muito menos. Os Edomitas, Edom. Os Moabitas, assim, com muito pouco tempo deixou de ter nação. Mas por que depois de 1.800 anos nós temos essa nação ainda? Deus não tem uma tratativa com esse pessoal, não? Então, assim, por que nós entendemos dessa forma? Porque a Bíblia nos mostra, e o contexto da vida, conforme a vida vem acontecendo, tem mostrado isso também. Né? Israel está aí como nação desde 1948. Né? Existe uns esforços para a construção do terceiro templo, que é essencial num cronograma de grande tribulação, né? Que fala aí da... Hoje, se a gente entrar no site do Sinédrio oficial, eles falam que já tem mais de 70 utensílios. Justo. Para a construção aí. E eles, se o governo dá autorização, o rabino, né, que comanda o Sinédrio hoje, ele fala que em 3 meses eles reconstroem o templo. Que é essencial para o cronograma escatológico. Então, assim... Tudo vem apontando isso de maneira bíblica e teológica para esse desfecho. Então, existe sim uma tratativa de Deus com a igreja, uma tratativa com Israel. Com a igreja, a tratativa com a igreja acaba no arrebatamento. Né? Mas depois do arrebatamento da tribulação, vai se haver salvação? Vai se haver salvação. Né? Mas de uma maneira diferente. O que muita gente crê, eu vejo, o Débora e João Paulo, a questão de Israel como eles sendo bons, né? Eles são muito bonzinhos, por isso que Deus, é uma promessa que Deus fez lá no capítulo 12 de Gênesis a Abraão. Perfeito. Né? Não é porque eles são bonzinhos, porque tudo que eles passaram, nós vamos ver na Espanha, né, que eles foram expulsos da Espanha, mais de 10 mil judeus foram assassinados no punhal, né, por um sacerdote. Né, foi assassinados. Nós vemos no próprio nazismo, né, mais de 6 milhões de judeus executados. Né, nós vamos ver no próprio Holodomor, que aconteceu também, né, na própria invasão da Ucrânia pela Rússia, quando quis tentar criar um comunismo ali, e tinha judeus morando ali. Né, sempre teve uma tentativa contra os judeus. Nossa, porque eles são bonzinhos, não são perseguidos? Não, por conta deles mesmos. Sim. Por conta deles mesmos. Né? E muita gente crê que no final, lá no Amargedon, no Vale de Josafá, né, no Vale do Meguido, quando acontecer, nossa, os judeus é bonzinho, glória a Deus. Também não é todos que vão se converter naquele momento. Porque a gente, né, não é um passe de mágica que todos vão quebrantar o seu coração, porque eles também vão estar passando um momento muito difícil, né, que a gente vai falando e vai chegando já, tentando passar os eventos para frente, né, no final da grande tribulação, mas os judeus passam o que passam por conta deles mesmos, né? Nós somos o jambuzeiro bravo, né? Que nós somos enxertados na oliveira. Esse enxerto que foi nos colocado por Cristo Jesus, né? Por adoção, eles deixaram. Igual o privilégio do arrebatamento era para ser deles, não nosso. Se eles tivessem tido como nação sacerdotal e compreendido o papel deles aqui na terra, inaugurar as mansões celestiais não seria para nós, seria para eles. Mas esse papel foi dado a nós, esse grande privilégio de sermos arrebatados, encontrar o Senhor nos ares, é para nós igreja hoje, a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, por conta deles mesmos. Né? Não é porque nós somos abelhudos e somos, né, querendo passar na frente deles, não, é por conta deles mesmos que tudo que passa. E muita gente fala que não, mas é o relógio de Deus aqui na terra de Israel. Queira ou não, sempre há uma notícia envolvendo Israel. A Rússia é inimigo de Israel.
Por mais que está tentando alguns laços, mas nós vamos ver que na época de Stalin eles falavam de total destruição da Rússia. As próprias guerras que se sucederam após 1948, quando Oswaldo Aranha, ali, o chanceler brasileiro, assina e promulga para ser nação-estado, que o voto de Minerva foi do Brasil para Israel voltar a ser nação-estado, né, em 1948, que o chanceler brasileiro era o Oswaldo Aranha, né, logo após já existem as guerras que eles passam, que visivelmente era impossível deles ganhar. Inclusive teve uma guerra, acho que em 1967, eles estavam celebrando Yom Kippur. Yom Kippur. E assim, foram, se eu não me engano, eu posso estar falando um número bobo aqui, pessoal, mas se eu não me engano foram 10 nações. Inclusive o Egito estava encabeçando e acho que eram... Com Nasser, né? Nasser, que era o primeiro-ministro egípcio que invade. 300 mil soldados invadindo, então Israel estava em feriado nacional. Os caras estavam com a guarda baixa. A União Soviética bancando isso. Até eles se movimentarem para poder se organizar, me parece, estou falando aqui um número aqui, mas eu não me recordo bem, que com 30 mil soldados, os israelitas conseguiram colocar para fora 300 mil egípcios e se assegurar ali uma fronteira e fechar ali esse cerco, que aconteceu em 1967. Então, assim, existe mesmo um movimento contra Israel, enxergamos isso como prenúncio, né? É necessário que se cumpra isso, porque é bíblico, né? Quando formos falar da vinda gloriosa de Jesus ou da guerra do Armagedon, a gente vai falar muito sobre isso, porque é lícito que Israel passe por esses perrengues, né? Na história, mas por conta de ter rejeitado a Cristo, né? Foram desobedientes, rejeitaram a Cristo e estão aguardando o Messias aí como vindo pela primeira vez, quando na verdade, quando eles verem o Messias, eles vão perceber que esse Messias já veio há mais de 2000 anos atrás e eles estão aí atrasados nesse período e vão chorar por isso. Zacarias fala muito sobre isso. Eu não quero ler para não queimar a largada de outro tema, mas Zacarias fala sobre o choro e lamentação dos judeus lá na Guerra do Armagedon, na revelação de Jesus Cristo, já glorificado lá naquele grande dia, no dia de grande glória do nosso Senhor. Glória a Deus. Achei interessante você falar sobre o termômetro, né? Israel, você pode observar que, principalmente os países vizinhos ali, são países bastante encrenqueiros que sempre tem atacado Israel. E Deus tem dado uma sabedoria tão grande para Israel que teve recentemente, eles têm tal do escudo lá, né? Está com míssil abate no alto. O Iron Dome, né? O escudo de ferro. Isso, e eu estava vendo um documentário que Israel ele tinha inventado no início, que acontecia, ele não só abatia, ele voltava o míssil. E só que geralmente aqueles que era contra Israel, eles tacavam o míssil direto das escolas. Então voltava e dava a impressão que de Israel estava atacando a escola. Então Israel fez que começou a bater no alto para não ter essa acusação. Então você vê até Israel tendo uma mão sobre. Porque você vai ver que nenhuma nação tem isso. Tanto que nós estamos vendo ali a Ucrânia, nós vemos outros países aí, não tem essa tecnologia que Israel tem. E que nem nós falamos, igual mesmo aconteceu com aquelas matanças que aconteceu a respeito do... Você falou sobre ele. Hitler, né? Hitler, né? Que matou muito judeu. E mesmo assim você vê o povo judeu continuando de pé. Então nós vemos a promessa de Deus ainda não cai por terra. Nós vamos ver que Israel ele vai permanecer. Israel ele vai continuar sendo nação e assim, independente de quem levante, porque a palavra de Deus, eu digo assim que a palavra de Deus ela não cai por terra. Ela se cumpre, a palavra do Senhor, tem se cumprido. A Bíblia fala que nós conheceremos, saberemos a respeito das estações, a respeito, olhando, né, para algumas coisas que acontecem, igual mesmo a andorinha, a migração dela, igual aconteceu com Israel. Quando Israel começou a se tornar nação, o nosso cronograma escatológico começou a dar mais uma esticada, né? Porque nós vemos que os irmãos já tinham esquecendo cada vez mais dessa promessa, né? Então, quando Israel se tornou nação, a Bíblia fala sobre isso, que Israel se tornaria se tornaria ser nação. Quando a videira, né? Não lembro qual é a passagem que fala referente a isso, né? Que ela quando os ramos, né? Em Zacarias mesmo, que fala, né? Que é possível se
uma videira florescer em um dia, né? Isso. Que simboliza essa questão da vinda de Israel. E também a questão do Vale dos Ossos Secos, né? Porque Também, assim, o Vale dos Ossos Secos é não vou dizer talvez uma interpretação ou aplicação, né? Porque existe diferença na hermenêutica também. Às vezes um texto ele tem uma interpretação para aquele momento dentro da hermenêutica, Sim. mas você pode aplicá-lo em outras situações que você não fere a interpretação, tá? Então, assim, acreditamos que o Vale dos Ossos Secos, ele se cumpre em 1948, quando os ossos se juntam, quando a pele, os nervos, tudo ali é composto. Acreditamos que a parte final, Ezequiel ali, nós vamos ter o Vale do Osso Seco, nós temos a parte A e a parte B. A parte A, que é a parte da reconstrução, da junção daquilo que estava se perdido ao longo de muito tempo, porque já tinha virado esqueleto, né? Estava falando de esqueleto, tinha virado esqueleto. Não estava falando de soldados mortos em estados de putrificação ou em estados de decomposição. Estava falando de esqueletos. Então, está falando de pessoas mortas há muito tempo, que foi aquele período que eu disse de mais de 1800 anos de Israel sem nação, que eles voltam agora e se unem. Mas o espírito que entra neles, que é a parte B, isso vai acontecer no final da Guerra do Armagedon, que é quando eles reconhecerão Jesus como Messias. Aí Israel vai ser uma nação completa. Machia, né? Ele, inclusive, eu não vou me recordar se foi essa semana ou semana passada, que tem um grande rabino lá em Israel, ele é até novo, ele está sendo muito exaltado lá pelos rabinos, pela sua inteligência e tal, e ele falou que a vinda do Machia está por vir cada vez mais próxima, né? Como para os árabes é o Hamadi deles, né? Que vai ser aquele homem que seria o anticristo, que nós entendemos, eles acreditam que é o libertador deles, né? Mas questão de Israel, nós vamos ver igual os próprios Nobéis da Paz, os prêmios, mais de 800 judeus já ganharam o Prêmio Nobel da Paz, a questão de inteligência, de capacidade. Se nós olharmos o espaço geográfico de Israel, é um país que é menor do que o nosso estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil, né, em questão geográfica, mas nós vamos ver a questão de inteligência que o próprio Deus deu, a questão de recursos. Se nós olharmos a topografia de Israel ali, nós olharmos a parte árabe, a parte israelita, ou a parte, né, dos judeus ali, nós vamos ver que eles fizeram florescer no meio do deserto, né? Hoje eles são referência em agricultura. Eles são o terceiro maior exportador de frutas da Europa, quer dizer, ali para a Europa, no meio do deserto, um país que é do tamanho menor do que o estado de Sergipe. A tecnologia da dessalinização da água, né, que inclusive o Brasil foi agora, através do Marcos Pontes, tentar trazer essa tecnologia para o Brasil. Sim. Né, muitas outras, a questão tecnológica de defesa, né, da parte tecnológica militarmente falando, que eles exportam muito, a questão que eles investem em startups, hoje existe mais de 6.000 startups dentro de Israel, quer dizer, é um país que ele tem tudo, mas nós também vemos as dificuldades, né, muitos líderes envolvidos em investigação de corrupção, né, inclusive aconteceu agora com o próprio Benjamin Netanyahu, que saiu, que teve processos contra ele. Ninguém está falando de perfeição de Israel, né, porque ficou muito popular depois dessa campanha política de 2018 para cá, que nós seguimos, né, os preceitos judaicos cristãos. O que é o preceito judaico cristão? Né, nós vamos ver pelo Decálogo, né, os 10 mandamentos que eles trouxeram. Muitos países seguem o Decálogo como, né, uma forma de lei, mas que eles são, eles são a melhor nação, mais boazinha que existe na Terra. Não é isso. Nós vamos ver que muita coisa se corrompeu lá dentro. Hoje eles têm a 5ª maior parada gay do mundo, que acontece em Jerusalém. Meu Deus. Infelizmente, a 5ª maior parada gay do mundo acontece dentro de Israel, em Jerusalém. Lógico que na parte judaica, não vai acontecer na parte palestina. Né? Na parte palestina eles nem aceitariam isso acontecer lá. Né? Mas muita coisa está para acontecer, muitas tratativas, muitos acordos, né, que falam até eles assinaram o acordo de Abraão, que é um acordo bíblico que aconteceria de paz, mas muita coisa está para acontecer e nós vemos Israel como um relógio de Deus aqui na Terra. Glória a Deus. Uma coisa que eu queria que nós pontuasse a respeito sobre a rejeição de Israel. Porque quando Jesus Cristo veio, não era o que ele esperava, né?
não é o libertador que tanto o povo judeu fala, né? Que nós sabemos que nós fomos enxertados na videira, mas por quê? O que fez o povo de Israel não reconhecer Cristo? Quer falar primeiro, irmão Gabriel? Pode falar. Bom, o nosso irmão vai falar com Debs com muito mais, né, assim, autoridade, mas a gente vê na expectativa messiânica, né, aquilo que a gente falou do proto-evangelho, que nós vamos ver daquele libertador desde Gênesis 3,15, quando o próprio Deus fala que da semente da mulher viria, né, isso já é questão de salvação, mas a expectativa messiânica vai se aumentando conforme os cativeiros. Né, vai vir um libertador do trono de Davi, né, já no 6º cativeiro, que foi o último cativeiro deles, o cativeiro romano, aí eles passando por fome, que eles estavam passando altos impostos, aí eles esperavam quem? Alguém real, da linhagem real. Por mais que José tivesse a linhagem de Davi, mas assim, uma linhagem real. Aquele homem que viria pegar na arma, um libertador, um que viria libertar o povo do subjugamento romano. Nós estamos sendo subjugados, a gente está passando fome, a gente tem que ficar pagando altos tributos para a gente poder viver, para poder trabalhar, né? E eles não viam esse libertador de uma forma espiritual. Por quê? Porque o contexto levou eles a pensar dessa maneira. Sempre passando por cativeiros, né? Todos os cativeiros, é óbvio que não foi porque Deus quis que houvesse cativeiro, foi por conta deles mesmos, né? Houve os propósitos em cima dos cativeiros, mas essa rejeição de Jesus, do Messias, a expectativa messiânica era de um libertador físico, de pegar na arma. Nós vamos ver, após a morte de Jesus, os macabeus, aquela guerra que teve, que eles queriam de alguma forma que Jesus fosse um libertador, mas aí vem um Jesus nascendo numa manjedoura, pobre de marré-marré, né? não tendo uma escolaridade, né, não tendo condições financeiras, igual eles pensavam, jamais ele esperaria que aquele ali seria um Jesus pacífico. Né, não um Jesus de armas, mas um Jesus que veio apregoar a liberdade das almas, apregoar o reino dos céus aqui na terra. Então a rejeição era essa. Jamais eles esperariam que sentaria e falava, agora se cumpriu, o Espírito de Deus está sobre mim. Né? O primeiro a chamar Deus de Pai foi Jesus. Ninguém chamava Deus de Pai. Né, meu irmão? Ninguém chamava. Quem que era pai? Era Abraão. Aí vem um Jesus, filho de um carpinteiro, falar que ele é filho de Deus. Meu Deus. Né? Então, eu vejo de uma forma popular dessa maneira. A rejeição de Jesus, não tem como eles rejeitar o Jesus histórico, por mais até hoje que ninguém crê no Jesus como uma deidade, como Deus, mas o Jesus histórico existiu. Ateu, né, ou céticos, ou que seja, tem que crer que Jesus é uma autoridade histórica, porque o mundo foi traçado antes e pós-Jesus, né? Então, eu vejo essa rejeição por esse motivo. Um Jesus que eles esperariam um Jesus de armas, um Jesus que viria, né, que sentaria ali, tomaria a postura de libertador de armas, para tirar eles do jugo do Império Romano. E não foi isso que Jesus veio fazer. Um reino físico ali, né? Eu gosto muito do texto aqui de Romanos, capítulo 11, vou ler o versículo 1, depois eu vou pular lá para o versículo 11. Capítulo 11 de Romanos, versículo 1 diz assim, ó, então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Paro aqui na parte B do versículo 2. Agora, lá no versículo 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Então, assim, quando a gente olha Israel no mapa histórico, a gente precisa entender que Deus ele já saberia que Israel não aceitaria o Messias da maneira do qual veio. O irmão ele explicou aqui muito bem sobre a posição de Jesus, né? Então, assim, houve tanta dificuldade para se aceitar Jesus, né? Como o Messias, que o próprio Tiago ou Felipe, que vai lá buscar Natanael, eu não me recordo agora. Quem que vai lá buscar Natanael? Eu não me recordo agora.
É Filipe. É João 2, eu acho que é Filipe, né? Filipe, ele é impactado por Jesus, e aí ele vai até a seu primo, Natanael, se não me engano, é primo de Filipe, e inclusive tivemos um congresso com esse tema, acho que em 2008, chama Vem Ver, teve um congresso da mocidade, né? Que Natanael era um estudioso da Bíblia, né? Porque quando o Filipe falou, olha, eu encontrei o Messias, né? Encontrou? De onde que ele é? Jesus de Nazaré. Ele falou, opa, pode vir alguma coisa da pequenina Nazaré? Ou seja, além de menosprezar a cidade, que era um vilarejo muito pequeno, mas ele sabia que o Messias viria de Belém. Então, quando ele fala, ó, fulano de Nazaré, ele fala, rapaz, tá negativo, porque na Bíblia, na Torá, está dizendo que ele vem de Belém, mas Natanael não sabia do contexto, que ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Enfim, Jesus cumpriu toda a Escritura. Mas aí quando ele fala, Filipe convida, né, fala, é Filipe mesmo? Confirmaram aí? Não achei aqui mais. É João 2, né? João 2 lá na frente, lá no versículo 50, desculpa, João 1, versículo, lá no finalzinho, esse capítulo é grande, não? Isso, ele é grande. Ele é grande, lá no finalzinho, lá, depois você só confirme para mim aí. É Filipe mesmo, né? Filipe. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Legal. E Filipe achou Natanael. Justamente. Então, assim, para o teólogo Natanael, não fazia sentido nenhum o Messias vir de Nazaré, né? Que Jesus é chamado do Nazareno, o Galileu e tal. Então, assim, é interessante depois que ele encontra com Jesus, que o Nato Filipe fala, vem ver, ele vai ver, Jesus tem lá aquele segredo, né, que alguém vai dizer, que revela, né, antes que Filipe fosse chamar, eu te vi debaixo da figueira, ele fala, não, o senhor é Deus, o senhor é Messias, o senhor é tudo, e calma, tá empolgado só com isso? Tem muita coisa boa para você ver. Pois então, o judeu, os israelitas, por não terem aceitado a Jesus, já estava no cronograma de Deus. Ah, mas foi Deus que forçou os... Não. Nós sabemos que Deus tem alguns atributos incomunicáveis, que são a questão da onipresença, onipotência e a onisciência. E dentro da onisciência, a gente tem uma ramificação da presciência de Deus. E essa presciência de Deus torna tudo... patente aos olhos de Deus. Então, Deus não é surpreendido com nenhuma coisa. Deus conhece de antemão. Né? Deus conhece de antemão. Deus não fica surpreso se amanhã ou daqui 2 anos começar a chover. Deus não ficou surpreso quando Vladimir Putin decide entrar na Ucrânia a fazer guerra. Então, assim, Deus não é surpreendido. Então, Deus já sabia que Israel rejeitaria o judeu, o Messias não político, não de guerra, porque assim, qual que é a referência de rei que os judeus têm? Essa é a primeira grande pergunta. Qual que é a referência de rei que os judeus têm? Davi, estrategista, guerrilheiro, rei que sempre está avançando, segundo o coração de Deus. E a promessa é que o filho de Davi se assentaria no trono de novo. Ou seja, de sua descendência se sentaria no trono de novo. Então, quando vem Jesus pregando amor, quando vem Jesus curando no sábado, quando vem Jesus perdoando o pecado de adultério, e aí vem Jesus fazendo todas essas obras e não se envolvendo no meio político, porque assim, Jesus conseguiu atrair muita gente para o lado dele por meio dos sinais, dos milagres, mas se Jesus tivesse um discurso político, você pode aí quadruplicar a multidão. Porque vai falar, ó, faz sinal, e ainda fala que vai invadir e vai libertar a gente de Roma, que era o império das pernas de ferro, né? Vai libertar a gente de Roma? Não é esse discurso que Jesus fala. Tanto que lá em Atos, capítulo 1, lá é interessantíssimo, porque os irmãos ali já viram Jesus ressurreto, mas eles não estão satisfeitos ainda com a situação de Israel. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 6, se não me engano, os judeus vão fazer essa pergunta a Cristo. 6. É o 6 mesmo? Isso. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? O que é restaurar o reino a Israel? É Israel voltar a ser a potência que era no tempo de Davi. É Israel voltar a ser militarmente forte, ser conhecida internacionalmente como nação
protagonista e não coadjuvante dentro do mapa geográfico do mundo. É nesse tempo que essas coisas vão acontecer, Jesus falou assim. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, esse assunto onde eu vou voltar e ser o político, aonde eu vou, não ser o político como nós vemos o político hoje, mas como rei na manifestação de glória, não cabe a vocês. Tem muita coisa para se fazer. Então, recebe o Espírito Santo e vão trabalhar porque essa área é grande e vocês vão ser minhas testemunhas. Por quê? Porque esse tempo é para frente. Que nós estamos estudando sobre esse tempo. Sim. Esse tempo é para frente. Então, o judeu tinha essa dificuldade de aceitar. Entendeu? Então, por isso que os judeus rejeitaram. Mas o apóstolo Paulo falou que se na rejeição dos judeus houve tanta riqueza, imagine-se no dia da aceitação. Então, aí Paulo fala lá no versículo 11, tropeçaram para que caíssem. Ali o caíssem é cair de modo contínuo, ou seja, cair e ficar no chão. De modo nenhum. Foi um tropeço para depois voltar. Então, quando que eles voltam? Eles voltam num contexto de tribulação, ali no finalzinho da Guerra do Armagedon, que depois a gente vai falar sobre isso, eu não quero queimar largado. Finalizando, eu quero deixar um comentário também, que essa dúvida, ela surgiu até em João Batista. E você vê João Batista, ele batizou Cristo, viu o Espírito Santo descendo com uma forma parecida com a de pombo pousando, o Pai falando no céu, e quando ele foi preso, ele teve a dúvida. Ele falou, pergunta para Cristo se é ele mesmo. Pergunta para Jesus, né? Pergunta para Jesus se é ele mesmo. Ou devemos esperar um outro. Ou é outro, porque não parece, eu estou preso. Eu não estou vendo ele libertar o povo, e assim também houve também aquela mulher, a mãe daqueles seguidores de Cristo, chegou, mestre, quando o Senhor começar a reinar mesmo aqui, deixa que meu filho senta à sua esquerda, à direita de Jesus. Falou, mulher, você não sabe o que você está pedindo. Jesus está falando, a crucificação, onde que eu estou indo? Você está querendo que o teu filho seja um da direita, um da esquerda da minha crucificação. Então o povo não entendia, e eles aguardavam realmente a liberdade da prisão romana, né? Eles queriam ser libertos, queria ser o camisa 10 de novo, né? Mas nós sabemos pela falta da desobediência, né, causou, e eles pagou um preço caro. Você vê tanto tanto o cativeiro, porque desde o cativeiro babilônico, mesmo que eles retornou ali para Jerusalém, começou através de Esdras ali e do povo, mas você vê que depois disso ainda vem a prisão ali romana, e assim, eles continuam não sendo mais aquela nação que era para ser exemplo, né, para ser o povo sacerdotal e assim por diante, era eles ser a nação que dali nasceria todas as leis, né? Mas nós vemos a rejeição, e por causa da rejeição nós fomos enxertados. Então nós entendemos que tudo isso que a Bíblia descreve foi simplesmente pela dureza do coração do povo judeu. E por essa rejeição, por rejeitar, né, aquela pedra de esquina ali, o fundamental da igreja, nós fomos inseridos, e hoje nós temos essa promessa gloriosa do arrebatamento, de um dia morar nos céus com o Senhor e ficar livre ainda da tribulação e da grande tribulação. Uma coisa que muitos judeus não vão ter esse privilégio. Lógico, a maioria deles não. Lógico que existe hoje, né, judeu que hoje é cristão, né, que se converteram, mas a maioria deles vão passar esse momento difícil de correção. Né? Mas esse período é para eles mesmo. É para eles. É para eles. A grande tribulação não é para... Porque as 70 semanas de Daniel é tão interessante. Quando você lê 70 semanas de Daniel, 70 semanas, como Gabriel diz, não esse Gabriel, quando o Gabriel diz, as 70 semanas estão instituídas para o seu povo. Então, assim, o que a igreja tem a ver com 70 semanas? Nenhuma. Então, essa semana é para o povo de Daniel. E quem é o povo de Daniel? É o povo judeu. Então, por isso nós entendemos. 69ª semana aconteceu, né, que é de dar ordem para reconstruir o templo. Quando ele sai lá para reconstruir o templo no período do governo Medo-Persa, já não era mais o babilônico. Daniel viu o Medo-Persa acontecer, né? o Império Medo-Persa, até a aclamação de Jesus, acho que 4 dias antes da sua crucificação, que é aquela aclamação de quando Jesus tem aquela entrada triunfal, onde se grita Hosana a Jesus. Sim.
se completou as 69 semanas. Aí existe a pausa e o parênteses. E o parênteses é a igreja. Nós estamos nesse parênteses na dispensação da graça. Daqui a pouco esse parênteses se fecha e começa a contar a última semana de Daniel, que Daniel descreve como dias, ele escreve como semanas, tem ali até a questão da grande tribulação e um período da grande tribulação. Mas tem muito material ainda para ser estudado, acho que nos próximos podcasts aí, o irmão João Paulo vai estar conduzindo muito bem com os próximos convidados. Ixi, tem muita coisa para falar, a grande tribulação, os 3 anos e meio de paz, de falsa paz, os 3 anos e meio de tribulação, igual falou, a cronologia dos eventos para a igreja, Justo, né? justo. Os 3 julgamentos, que há os 3, né, que é o julgamento das nações, né? Depois do julgamento do trono branco, mas para nós vai ter o tribunal de Cristo, né, que é para o recebimento de galardão, não para condenação. Então existe diverso material ainda para... E esse foi um tema interessante que muito crente acha que a gente tinha que passar pelo tribunal do juízo final, do trono branco. Esse tribunal não é para nós. Mas vendo isso daí, Debson, infelizmente não é que assim, quem compreende, acha dessa maneira, que é assim, nossa, é porque não é ensinado de uma maneira sistematizada dentro da igreja. Justo. Não é verdade? Nós não temos esse entendimento. Existe, igual exemplo, a questão, haverá decepção no tribunal de Cristo? Tem pastores que ensinam. Eu creio que não, porque eu creio que o sentimento de decepção, por mais que a Bíblia fala que sairão do tribunal de Cristo como se tivesse passado pelo fogo, né? A questão das obras serem provadas ali, eu particularmente, na minha visão, porque se o sentimento de tristeza, igual de decepção, é um sentimento de tristeza, eu não vejo outra transformação depois do arrebatamento da igreja, da glorificação do corpo. Então, se eu fui glorificado, eu não terei mais sentimentos ruins. Eu também penso de igual forma. Eu acho que todo mundo Entendeu? vai... Inclusive, irmão, eu acredito que até no juízo final, as pessoas que estarão indo para o lago de fogo e enxofre, que ainda não foi inaugurado, mas na grande tribulação, depois da grande tribulação, há-se a inauguração dele, depois vão falar quem são os personagens que vão inaugurar, né? Até as pessoas que estiverem no juízo final, eu acredito que vão sair com sentimento de justiça. Eu estou indo sendo julgado justamente, porque Deus em seu ser, ele é justiça. Então, assim, Precisa ter esse sentimento. Deus não tem justiça, Deus é justiça. Então, assim, mas quem que inventou a justiça foi Deus? Não. Se Deus inventou a justiça, em algum momento ele não foi justo. Então, e no mesmo momento que existe Deus, existe justiça. Então, assim, é um atributo de Deus como o amor. Deus é amor, é com o momento, Deus é sabedoria. No momento Deus não tinha esses atributos? Não, ele sempre, no mesmo momento que há Deus, há também esses atributos. Então, por isso que eu acho que o sentimento de justiça vai se ter, tanto no Bema, no Tribunal de Cristo, quanto no juízo final, no grande trono branco lá. Eu acredito que vai ter esse sentimento. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que participaram conosco nessa live. Graças a Deus, foi bênção. Acredito que teve algo maravilhoso que enriqueceu a vida dos irmãos. Compartilha, se inscreva no nosso canal. Vai na nossa página também, no Facebook, no Instagram. Nós estamos agora no Instagram, começando lá, estou aprendendo a mexer. Não sabia, não mexia muito com o Instagram, mas no Face. Mas estamos lá também, vamos colocar pedaços de vídeos para os irmãos conhecerem uns cortes, os irmãos conhecer sobre alguns temas. Deus abençoe o Debson. Deus abençoe, Gabriel. Amém. Esse tema maravilhoso que trouxe. Falamos bastante coisa, né? Não entramos tanto, né? Mas falamos algumas coisas que eu acredito que te sanou muita dúvida, viu? E atiçou a curiosidade. Também. Isso é importante, isso é importante. O tema é Gostinho de gostoso. quero mais. O tema é gostoso para estudar. Então, Deus abençoe os irmãos. Agradeço. Em nome de Jesus, agradeço cada um deles, irmãos. Obrigado, Debson, por ter atendido esse convite. Veio lá de Franca. Deus abençoe sua esposa, seus filhos, viu? Amém. E vai orando pela gente, que cada dia mais vai ser bênção. Vai ser a primeira vez que você vai vir aqui, não. Amém. Mais vezes, viu? Que Amém, Deus possa abençoar esse projeto maravilhoso aqui, levar conhecimento de maneira mais fácil para os irmãos, né? Às vezes os irmãos não conseguem ter acesso a um curso de teologia, não conseguem estar participando de algum dos nossos eventos que talvez precise de uma remuneração, mas a gente consegue levar de graça a graça de Deus aí para os irmãos por meio do podcast do irmão João Paulo. Então sigam aí o podcast do nosso irmão. O conteúdo é de graça, mas existe todo um custo por trás disso aqui, e conforme os irmãos vão se engajando aí, vão conseguindo
replicar e propagar isso com os outros irmãos, saber que é um lugar gostoso para se ouvir e aprender a palavra de Deus, sadia, né? Aqui nós estamos falando de Bíblia e de teologia, vamos dizer, a teologia da linha assembleiana, irmãos. Então, Sim. é bênção. Então, continue aí assistindo, divulgando e seguindo aí a plataforma do nosso irmão João Paulo. Vai ser bênção. Eu agradeço também ao nosso irmão Gabriel, que esteve aqui do meu lado, contribuição riquíssima aqui, conhecimento vasto sobre o assunto. E agradeço também aí ao irmão João Paulo e a todos que estiveram com a gente aí nesse período. Deus abençoe. Orem pela minha esposa, fez uma cirurgia recente aí e está se recuperando em casa e pelos meus filhos também. Amém. Amém. Agradecer mais uma vez ao Debson, é sempre um prazer estar com ele aprendendo coisas novas, né? Sim. A questão é um mestre. Foi aí meu professor de teologia. Um grande mestre aí, né? João Paulo, que é um parceiro, agradeço sempre que tá o convite que eu estou vindo aqui atender, porque eu vejo esse projeto como na área digital, eu que trabalho com marketing digital, eu vejo que é um projeto promissor, né? Os podcasts hoje são são ferramentas fortíssimas e tem tantos podcasts que levam de temas normais, mas levam muito conteúdo que não é edificante. Nós estamos trazendo um papo bíblico, né? Que é um papo bíblico saudável, que a gente vai inserir todo o contexto dentro do cristianismo, né? Que seja político, contexto político, né? Geopolítica, contexto religioso, contexto econômico mundial, né? E há um custo para isso daqui. Quem estiver assistindo, deixa o seu like, né? Porque isso é uma maneira do YouTube pegar e indicar a outras pessoas, né? Essa é a maneira de abençoar o programa. Sim. Dá seu like, compartilha, para que o YouTube veja uma relevância no programa. E assim vai aumentar cada vez mais, porque o intuito disso daqui é levar a palavra de Deus de uma forma sadia, né? De um pensamento pentecostal, que é a linhagem ao qual a gente segue. Glória a Deus. Fala um pouquinho sobre o que você faz agora, sobre a parte de anúncio. Amém. Eu tenho uma firma, né? Nós criamos uma agência chamada GC Anúncios Digitais. Nós trabalhamos dentro do marketing digital, né? Fazendo para comércios locais, que a gente fala, fazendo a divulgação dentro do Facebook, dentro do Instagram, que são os anúncios patrocinados, aquele anúncio quando a gente está, né, passando no feed de notícias que tem em cima patrocinado, ou quando você pesquisa sobre um algo, começa a aparecer aquele algo para você, né? É esse tipo de anúncio que a gente faz no YouTube, quando você vê dentro do YouTube aqueles anúncios que passam, a gente também faz esses anúncios. Dentro do Google, quando você pesquisa um algo no Google e aparece na rede de pesquisa aquele algo que você está procurando. Cuidamos também das redes sociais, né? Seja para divulgar o produto, para divulgar a marca, ou que seja uma imagem, né? Igual o próprio podcast que a gente vai estar divulgando, fazendo esse trabalho, né? Então, nós fazemos cuidamos do marketing digital de uma empresa, né? Que seja com os anúncios patrocinados ou cuidando das redes sociais, criando conteúdo, né? Dentro do Instagram, do Facebook, criando imagens, criando artes, fazendo designs, desenvolvendo artes para a sua firma, que seja para a sua marca. Então, isso que a gente trabalha hoje, né? Dentro do marketing digital, levando a imagem do seu produto com o maior número de alcances possíveis e da maneira mais rápida possível, na frente da pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Tá ok. Então Deus abençoe os irmãos, fiquem em paz e obrigado por mais um podcast.